a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Tá mais ou menos? Porque esse é o tema do episódio de hoje. Se você não me conhece, eu sou Indiara Vitório. Sou imigrante, viajante, empreendedora, formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo. E venho produzindo conteúdo há 5 anos no @sevaibora no Instagram. Comecei esse podcast ano passado, já vai fazer 1 ano. O tempo voa, né, aprendiz? E se você tá novo por aqui, esse episódio, né, você achou agora e caiu de paraquedas, tem muita coisa massa aqui. A ideia desse podcast é que a gente tenha um espaço seguro de acolhimento, que entenda, né, que o que a gente aprendeu com as nossas mães, nem tudo é perfeito. E eu sempre trago uma análise do que eu quero levar pra frente e o que eu não quero levar. E aí, se você escutou o último episódio, sabe que eu tava na Albânia, né? Inclusive, eu tô com saudade de falar aqui com vocês, porque os 3 últimos episódios eu gravei, assim, tudo uma semana pra deixar arquivo, porque enquanto eu tava viajando ia ficar ruim de postar. Então, eu tinha o quê? Umas quase 2 semanas sem gravar. Então, eu tava com saudade, nega. Mas a viagem da Albânia e esse último mês pra cá fez com que eu entendesse que esse ano ele tá mais ou menos, sabe? Não tá nem 100% ruim, nem 100% bom. Um ano... Eu ouvi esse termo em algum podcast que eu tava escutando, que dá sensação agridoce, né? Tem hora que é uma coisinha meio assim... Tem hora que é muito doce, tem hora que não é. E eu falei, nossa, esse ano tá muito mais ou menos e eu sinto que não é só pra mim. Então por isso que eu sentei aqui pra poder conversar com você, porque eu venho conversando com algumas amigas, né? E acho que é um ano em que a gente tá parando pra analisar e tá acontecendo muita coisa boa e ruim ao mesmo tempo. E a gente tem um hábito de falar, né? Ai, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Como é que tá? Eu mesmo sempre tô perguntando, como é que tá a força? Como é que tá a saúde? Como é que tá a vida? Como é que tá o coração? E a gente sempre espera que esteja ou bom ou ruim. Eu sou essa pessoa, por exemplo. Eu tô ali, ai, não. Mas sempre tem uma coisinha de que não tá perfeito. Vou começar pela viagem da Albânia. Foi uma viagem massa, né? Só que eu acho que eu criei uma expectativa, assim, né? Do mar, da estrutura e... Enfim, eu não gosto de pegar uma experiência de uma coisa e falar, ai não, porque tal país é assim, porque depende com quem você tá, depende da época que você foi, depende das pessoas que você encontrou. Mas eu acho que é isso. Eu esperava um pouquinho mais da Albânia. Principalmente porque eu peguei um clima ruim, uma coisa que é inesperado, não dá pra, né? E foi antes ainda eu peguei o finalzinho do verão, mas ainda assim, foi muito louco. Isso não é a primeira vez que acontece. Nos dias antes de eu chegar, tava com sol. Quando eu cheguei, começou a chover. E quando eu fui embora, voltou o sol. Então, talvez o problema seja eu mesma. Mas aí eu tava na maior expectativa de praia e sol. E vários dias eu fiquei no hotel, esperando a chuva passar, não aproveitei direito, enfim. A sorte... Aí, olha, isso foi uma parte negativa, né? Mas a sorte que a gente passou alguns dias e que deu tempo de aproveitar. Se fosse poucos dias, talvez a gente não conseguisse aproveitar nada. Enfim, aconteceu uma coisa muito massa também lá, que mais pra frente eu conto pra vocês, que eu ainda tô processando essa informação. Mas várias coisinhas aconteceram na viagem. Eu falei que não ia trabalhar, mas acabei trabalhando porque apareceram várias demandas na agência ali. E eu fiquei, não, eu vou ajudar o João Paulo, que trabalha comigo, né? Então, tipo, eu tinha programado pra tirar férias, não consegui, né? Também tava produzindo e tal. E eu não acabei trabalhando pra agência, mas ao mesmo tempo que isso tava consumindo um pouco do meu tempo, teve um dia que o meu querido ficou revoltadíssimo comigo. Ele falou, Indiara, pelo amor de Deus, você precisa administrar melhor seu tempo e tal. A gente ficou assim, né? Porque é isso, eu descobri realmente que eu sou viciada em trabalhar e não me orgulho disso, tá? Mas tava muito feliz porque a fase da minha agência hoje tá assim, ela tá
começando o boca a boca, né? As pessoas começando a indicar, a ter feedback positivo. Então, enfim, é o mais e o menos. E, gente, é quase. Se você parar a vida adulta mesmo, é quase impossível, né? A gente ter uma coisa 100% boa e uma coisa 100% ruim. Por exemplo, eu comecei esse ano feliz. E no sentido de que, enfim, eu tava entendendo os meus sentimentos, tava bem orgulhosa da Indiara enquanto pessoa. Já. É isso, eu acho que eu comecei a falar aqui do meu querido tem pouco tempo, mas eu já iniciei o ano namorando com ele. Então eu tava muito feliz com a relação que parecia estar surgindo ali, tava muito no início. Eu tenho que contar essa história pra vocês, né? Gente, vai lá no perfil do Bumble pra gente movimentar isso aí. Tô precisando de publis, tô precisando pagar os boletos. E eu sei que vocês estão curiosos, eu vou contar se pagarem. E aí, beleza. Ao mesmo tempo, eu tava numa situação financeira desde o ano passado pra cá, que eu tava num trabalho. Aí, vamos lá, outro mais ou menos. Eu tinha um trabalho em que eu trabalhava por comissão. E se eu trabalhasse muito, loucamente, eu fazia uma boa grana. Eu já tirei, sei lá, 3.000 euros no mês. O que, se você colocar em reais, 3.000 euros dá quanto, gente? 1.000 euros dá uns 6.000, 6.000, quase 20 mil reais no mês, né? Mas eu não falo em reais, porque eu moro aqui. Então, o custo de vida é outro, enfim. É de euro para euro, mas 3.000 euros é um rolê bom, né? É um dinheiro bom ali de receber. E aí você fica consumido com essa meta. Pô, eu já alcancei isso uma vez, eu tenho que alcançar de novo. Eu quero de novo, porque você se acostuma. Você viu da escassez, você quer dinheiro. Só que aí você vai entrando num ciclo vicioso, porque você já tem tendência a mostrar resultado e a ter parâmetro. Isso é que eu tô falando de mim, tá? Mas muitas pessoas, acho que mulheres e mulheres negras vão se identificar bastante, porque a gente vai entrando nesse ciclo, né? Pô, é possível, então vamos lá. E fui chegando no meu ciclo de exaustão. Desde o ano passado eu já tava muito exausta, mas segurando, até não conseguir mais segurar, né? Que foi que desencadeou até em 2 episódios aqui falando sobre trabalho. E gravando esse episódio, que foi que eu percebi que falei, gente, eu tô repetindo um ciclo da minha mãe, da minha tia, da minha família, e eu não quero repetir esse ciclo mais. E foi muito louco ter essa percepção durante a gravação de um episódio. Particularmente mesmo, Aprendi com Manha é um projeto que eu amo, em que eu abro meu coração, que às vezes eu sinto que eu falo até demais, mas que não tá rentabilizando, e aí, mais ou menos. Porque eu queria que rentabilizasse. Fechei a primeira publi no último episódio, né? Mas ainda é muito pouco pra sustentar, por exemplo, o trabalho que Adolfo faz, que é o diretor criativo, editor, que é um trabalho impecável. E o trabalho meu, né? Na produção, na gravação, enfim. Então, são várias coisinhas que você fica assim, mais ou menos. E eu sinto que tem muita coisa mais ou menos. Aí tá, eu entrei nesse ciclo de exaustão. Depois fiz o Caminho de Santiago, que foi uma experiência transformadora, mais positiva. Junho, aí nisso eu tinha viajado pra Maiorca, foi a primeira viagem que eu fiz com meu querido. Foi massa, foi incrível. Acho que era a única coisa que faltava, assim, pra eu ver se era uma pessoa que daria pra conviver por muito tempo. E é muito bom viajar com ele, porque ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito paciente. Então, não tem grandes embates, sabe? Não tem aquela coisa, porque quando a gente tá viajando, acho que você tá convivendo muito mais tempo com a pessoa ali, né? Durante o dia todo. Então, enfim, eu tinha esse medinho de, nessa hora, as coisas não se encaixarem, porque viajar pra mim é uma coisa que me move. Então, se eu tivesse um companheiro que não fosse bom pra viajar, ia ficar uma parada complicada. Beleza. Aí fiz o caminho, depois, logo em junho, meu aniversário, foi muito bom, recebi meus amigos aqui, fui pra Suíça, e aí foi bem quando a vovó começou a ficar muito mais doente. Então, depois do meu aniversário, eu lembro que foi no dia 22 de junho, e quando a vovó começou a ficar mais doente e tal, e foi quando eu comecei a ter muita insônia. Na verdade, já no início de junho eu tava tendo muita insônia. Eu tava muito ansiosa com a fase da agência, tava lançando a agência. Então eu comecei a me desregular toda na minha rotina, que eu tinha uma rotina. Sempre fui muito disciplinada. E de junho pra cá eu tava assim, toda atarantada. Menos, né? E teve a viagem da Suíça. Mas aí depois, início é louco, né? Porque o mês de outubro tá começando agora. Gente, o ano tá voando. Então talvez você precisa também, do lado daí, faz uma retrospectiva do mais e do menos. Pra gente
talvez não é nem buscar uma resposta, sabe? Mas pra gente entender que nem tudo tá 100% bom e nem tudo tá 100% ruim, né? E aí veio julho, que foi um mês bem mais ou menos. Nossa, bem menos, na verdade. Veio agosto. Outra pancada. Vovó morreu. Foi uma experiência que vem sendo uma experiência muito de altas e baixas, né? Eu acho que de forma geral eu venho lidando bem. Mas, por exemplo, eu não tô fazendo terapia agora. Vai ticando aí, né? E toda vez que eu trago um pouco da minha realidade, e é por isso que às vezes eu sinto que eu falo até demais, é porque eu me mostro muito vulnerável, né? É um ponto em que eu sento aqui e mostro muito a minha vulnerabilidade, mas eu sinto que eu me conecto com você, que tá me escutando, que tira um tempo, seja 20 minutos, meia hora, 40 minutos pra me escutar. É um ponto em que a gente se conecta. E aí veio setembro, tinha essa viagem marcada, foi incrível. Veio uma grande surpresa que meu querido fez também agora em setembro. Mais, um pouco de mais, um pouco de menos. Pra vocês terem noção como essa coisa de vovó vem mexendo comigo. Acho que esse ano todo isso permeou, né? Esse adoecimento de vovó e logo depois o falecimento dela veio me dando essa sensação de tá faltando alguma coisa aqui, sabe? E eu acho que é uma sensação que vai demorar e que eu sei que eu preciso passar por ela. Mas essa semana eu tava na academia. Ontem, né? Eu tô gravando esse episódio um dia antes que eu tô gravando aqui. Eu tava na academia. E aí eu tava com um fonezinho. Tem dias que eu tô muito carismática, gente. É assim, eu tenho os meus dias mais ou menos também, né? Então tem dias que eu tô super mais, tem dias que eu tô lá down. Aí eu tava ali me arrumando na academia e botei o fone porque eu não queria falar com ninguém. Inclusive, semana passada teve um dia que eu tava toda animada, conversei, puxei conversa com o mesmo mundo de gente. Tem dia que eu tô assim, aberteira, amigueira. Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Beleza. Aí eu tava me arrumando, né? Tinha treinado, tava tomando banho pra ir pro coworking. E aí veio uma senhorinha que tava atrás de mim, pequenininha, muito velhinha, assim. Muito, me lembrou muito vovó. Ela não parecia na fisionomia, mas o jeito que ela falou, né? Tipo assim, minha avó tinha uma mania de falar assim: ah, ô minha filha, pega isso pra mim, ou deixa eu pegar isso aqui, licencinha, sabe? E ela pediu licença pra pegar o negócio no armário dela, porque eu tava no meu armário ali, né? Pegando minhas coisas. E aí, quando eu olhei pra ela, quando eu parei pra prestar atenção nela, porque eu tava no fone, aí tirei o fone pra ouvir ela e prestei atenção. Porque é uma coisa que eu venho fazendo, praticando muito, é prestar atenção, escutar, ter uma escuta ativa, né? E só escutar, às vezes a pessoa só precisa ser escutada. E aí eu parei pra escutar ela e prestar atenção. Aí eu ouvi assim, e eu olhei pra ela, e aí eu fui tirando as coisas. Ela, não, daqui tá bom, tá muito parecido com o jeito de vovó. Talvez seja só uma coisinha quando a gente fica velhinha, que a gente fica mais... Não sei explicar o jeito, só sei que eu senti uma energia muito parecida com o que eu sentia quando tava na presença de vovó, e me deu muita vontade de chorar, no meio da academia, gente. Aí eu respirei e falei, calma, gata, você tá na academia. Mas aí ao mesmo tempo eu tava assim, nossa, ela parece tanto com vovó. E é muito doido, né? O mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu tava conversando com uma amiga minha, enfim, várias amigas minhas estão nesse momento mais ou menos, e eu percebendo, né? O quanto é isso, né? Tipo, uma tá namorando à distância, e aí o namorado passou um tempo na casa dela, agora que ela tava se acostumando a dormir sozinha, aí ela passou, né, umas semanas com ele foi embora. Bate a falta, bate a solidão. Que eu até falei, né, que, tipo, tem um episódio aqui sobre solidão, um episódio sobre solitude, e a gente atrela muito a solitude como nunca sentir solidão. E tem vezes que a gente vai se sentir sozinha mesmo, vai bater aquela solidão. E às vezes isso tá na companhia de alguém. Então, é o que eu tava, né? Já peguei aquele livro ali pra vocês. Acho que sempre eu vou falar dele. E é um livro que eu recomendo muito. A gente mira no amor e acerta na solidão, da Anna Sui. Porque ela fala muito dessas experiências, né? E não só do amor romântico, mas do amor mesmo, das nossas relações. E aí, uma outra amiga minha tá viajando o mundo de motorhome. Eu já falei dela aqui. O motorhome... Pronto, ela recebeu a família, foi incrível. Assim que deixou a família, o motorhome quebrou e deu maior prejuízo. E tá resolvendo, né? Espero que agora, quando ela estiver escutando esse episódio, já tenha resolvido. É um mais ou menos, sabe? Uma outra amiga minha teve um problema lá com uns amigos e tal. E aí, ela, não, vou segurar a onda aqui porque eu tô recebendo uma amiga minha que eu não vejo há um tempo.
mais ou menos. E é tudo muito mais ou menos, né? Eu tenho um grupo de amigas do ensino médio, que até já falei delas aqui em outros episódios, e um dia eu queria muito compartilhar um negócio que aconteceu na viagem, e tinha. Eu compartilhei, só que tinha morrido um avô de uma delas, ou seja, menos de um mês morreu vovó, que minhas amigas foram incríveis, foram lá ver manhinha, foram no enterro de vovó, sabe? Marcaram presença, enfim, são amigas de anos e que eu amo demais. Aí foi lá, aí menos de um mês o avô dessa outra amiga morreu, e aí logo depois, né, essa semana passada, uma outra amiga desse grupo, somos 5, compartilhou que tá esperando um bebê. Uma alegria pra gente também, que tá ali acompanhando a história, a trajetória uma da outra desde o primeiro ano. E é um filho que ela já tava, né? Já é casada há um tempo e tal. Então, eu falei, gente, nossa, quantos altos e baixos, né? Quanta notícia boa, quanta notícia ruim. Eu lembro que ano passado, quando eu tinha terminado o relacionamento e aí eu comecei a gostar do meu querido, né? Logo, tipo, foi uma coisa, eu não vou dizer rápido, mas foi uma coisa do jeito que eu não esperava. Eu pensei que eu fosse ficar muito mais tempo solteira. Era isso o plano. E aí eu comecei a criar sentimento, a nutrir sentimento pelo meu querido. E eu fiquei, não é possível. Tipo, eu ainda tô curando de um luto aqui. Eu não quero me apegar a outra pessoa. E aí minha terapeuta falou, Indiara, sentimentos coexistem. E quando ela falou sentimentos coexistem, meio que eu tenho levado isso pra minha vida, desde quando ela falou isso. Que virou uma chavinha assim. Eu falei, velho, é isso. A gente nunca tá 100%, sabe? Vão ter momentos que vai estar ali, que vai acontecer, que você vai falar, nossa, que bom. Mas vão ter outros que você vai falar, sabe? Tudo no mesmo dia. Né? Lá na Albânia, eu tava feliz, né? No último dia, por exemplo, de viagem, eu tava super feliz porque tinha aberto o sol, a gente conseguiu curtir um pouquinho, né? Passou na praia, curtiu um pouco. E aí, nesse dia, no dia que eu tava voltando, tinha feito um mês que vovó faleceu. E aí compartilharam as imagens da missa que fizeram pra ela na casa dela, né? E foi um padre muito sábio, assim, muito consciente, religioso, religiosamente, né? Muito consciente e letrado, né? Porque ele sabia que minha avó era mãe de santo e ele honrou a memória, a história da minha avó. Então, foi muito bonito. Aí eu fui dormir chorando vendo os vídeos. Eu tava feliz durante o dia. E ainda de noite me emboquei numa rua lá, me perdi com o meu querido. E a gente falou, meu Deus, lascou, tamo lascado. Então, foi um dia que aconteceram várias coisas. Coisas que a gente fez, a gente rir horrores, né? Da gente parar em um lugar e a pessoa que tava lá, atendendo a gente, não sabia falar inglês. A gente não sabia falar albanês. E a comunicação ficar ali falha no meio do caminho e darmos muitas risadas. E depois e se estressar porque pegamos um caminho errado. E depois uma tristeza leve porque eu não estava presente na missa de vovô. E de sempre lembrar, nossa, tá passando. A vida sem a presença física de vovó entre nós tá continuando. Então, muitas coisas, muitas altas e baixas. E eu lembro, a Indiara mais nova era muito 880, né? É uma coisa que eu venho aprendendo, que nada é escrito em pedra. Eu era muito assim, não, porque só tem que ser assim, porque eu nunca vou fazer isso. Eu era uma pessoa que eu usava muito nunca, que eu tinha minhas verdades absolutas. E não é que eu não tenha, né? Não é que eu não tenha, eu acho que tem a minha essência, tem coisas pra mim que realmente são inegociáveis. Mas que hoje eu percebo que vão ter fases que não vai dar pra fazer tal coisa e que tá tudo bem e que talvez vão ter fases em que você vão cair algumas fichas que você vai perceber, essa pessoa, eu amo essa pessoa. O quanto de gente que tem ao nosso redor, que nós amamos, mas que às vezes naquele momento você não pode acolher aquela pessoa, não pode recebê-la na sua vida, não pode disponibilizar tempo mesmo para aquela pessoa, por mais que você ame ela, porque a fase que você tá vivendo não coincide. De coisas pequenas, por exemplo, manhã, e aqui abrindo, né, o meu coração, manhã, eu sou apaixonada por manhã. Eu acho que você que me escuta já percebeu isso. Mas tem demandas que manhã me traz que me sobrecarregam.
E que eu sei que tem essa conversa pra ela entender. Teria que ter muita terapia do lado de lá, que é uma coisa que eu também quero, mas que é isso. Financeiramente falando, eu ainda não consigo proporcionar. E aí foi engraçado que eu recebi um post de duas amigas minhas. Duas amigas diferentes que não se conhecem, que não se falam. Eu vou até abrir esse post aqui. Que elas mandaram pra mim porque, enfim, né? A gata, eu acho que até pra quem me escuta com um pouco de atenção, percebe isso. Você não precisa carregar a culpa por ter uma vida melhor do que a dos seus pais e ainda não conseguir proporcionar o mesmo para eles. E isso me pegou, foi bem na ferida, assim, foi bem na ferida. E eu falei, nossa, duas pessoas me mandaram isso, talvez, se você viu esse post também, deve ter lembrado de mim. Mas eu tenho um episódio só falando sobre culpa aqui no podcast. E é uma coisa que pra mim, eu fico muito feliz por estar conseguindo aos pouquinhos. Gente, eu tô muito feliz com a rotina que eu tô construindo. Isso é mais. Mas ainda tô muito apreensiva por não ver as coisas tendo o retorno financeiro que eu preciso no momento, primeiramente. E segundo, que eu almejo pro futuro. Menos. Mas eu sei que é um caminho, que é uma trajetória. É por isso, eu acho que isso vale também até um episódio, né? Falando sobre riqueza. Sobre dinheiro, na real. Porque é aquela coisa do que o rico cada vez fica mais rico. Quando a gente vem dessa sensação de, nossa, eu quero ajudar alguém, eu quero proporcionar isso, eu quero me ajudar, eu quero um futuro melhor pra mim, eu quero me proporcionar tal coisa e tal, você não tem tanta paciência. E eu sei que esse processo que eu tô vivendo demanda paciência, demanda resiliência. É muito não, né? Quando eu falo, gente, marca lá no Bumble e tal, eu já mandei proposta pro Bumble, mas eles não me notaram. Então, você tá tentando rodar dinheiro, rodar curso, colocar as coisas no papel, tipo, ter tempo pra tudo, gerir o tempo, né? Empreender não tá sendo fácil. Eu tô tentando gerir muito o meu tempo pra dar conta de tudo, sem me sobrecarregar a um ponto de exaustão. E é tudo no mais ou menos. Tá dando conta, Indiara? Mais ou menos. Tô conseguindo fazer tudo que eu tô me propondo, tentando ter autocompaixão comigo mesma. Mas tô conseguindo construir uma rotina massa. Tô amando o Poli, tô num novo estúdio que tô me adaptando bem, olha aí, um ponto positivo. O último estúdio tava meio assim com ele. Voltei pra academia e, nossa, o quanto a endorfina faz bem pro nosso corpo, né? Tô conseguindo retomar minha rotina de acordar cedinho, 7 horas, 7h30, para o dia render, separar minha manhã pra estudar, pra ter minha rotina de exercício, de tarde trabalhar, gravar, editar, subir conteúdo, botar curso pra rodar, atender cliente da agência, ter reunião. É muita coisinha que pra quem tá de fora fala, não é nada, consegue. Mas pra quem tá dentro ali e percebe cada detalhe, porque são coisas que estão interligadas, eu tô criando um ecossistema, mas que demandam habilidades e pensamentos diferentes na hora de executar. E é tudo mais ou menos. E você, aprendiz, com certeza tá nesse mais ou menos aí. Me conta, né? Para pensar primeiro. Indy, por que a gente tá falando sobre isso agora? Pra gente entender que estamos no nosso caminho, né? Eu acho que o mais complicado é ficar parado na inércia, né? Acho que na inércia mudanças não acontecem, movimentos não... Sem o movimento, as mudanças não vão acontecer. E aí, o ritmo é você se entender, né? O ritmo é você que vai dizer, você precisa se entender para poder executar o seu ritmo. Não quer dizer que você precisa estar frenético o tempo todo, né? Por exemplo, eu queria já ter tirado os 2 cursos que eu tô fazendo do papel. Mas, nesse meio tempo, vovó faleceu, eu entrei no luto, eu tô aprendendo a lidar com o luto, eu tive as férias que não foi tão férias, mas viajei, aí agora eu tô voltando, então tem uns 3 meses aí pela frente de muitas decisões. E uma coisa que a Indiara do início do ano e a Indiara de agora aprendeu é que vão ter coisas que vão ficar mais ou menos, que não vai ficar do jeito que eu quero. Agora mesmo eu comprei uma cartolina pra fazer o mapa dos sonhos, pretendo fazer até a próxima semana. Porque eu tenho muita fé. Você também já percebeu isso. E eu espero que você também tenha muita fé na sua trajetória. E eu compartilho toda a minha vulnerabilidade, todos os meus bastidores, pra você ter fé aí que vai mudar. Eu sei que muita gente que me acompanha, né,
Principalmente quem pretende produzir conteúdo, né? Fala, nossa, Indiara é gigante, Indiara é maravilhosa e tal. E sim, eu acho que eu sou muito boa no trabalho que eu executo. Mas eu tenho 5 anos fazendo isso. Jéssica, né? Que é uma querida maravilhosa, que fez intercâmbio na Irlanda, me acompanha desde antes de morar na Irlanda. Ela me conhece através dos vídeos. E ela começou a produzir conteúdo agora. Inclusive, ela no YouTube tá Jéssica Patriarca. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do episódio. E ela falando assim, amiga, como você consegue gravar um vídeo direto, sem edição? Cara, eu não consigo. E eu falei, eu tenho 5 anos produzindo. E, enfim, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo. O meu início não foi assim. É altos e baixos, né? É o meu mais ou menos, né? Às vezes o que vocês acham que tá perfeito, eu acho que tá mais ou menos. Mas eu também estou aprendendo a lidar com mais ou menos, abraçar esse mais ou menos, sabe? É essa a ideia da gente nos permitir ficar triste. Entender que quando a gente tá triste, tá tudo bem ficar triste. Eu escuto muita coisa de carreira, né? De empreendedorismo e tal. E aí, uma coisa que eu tenho um podcast que é o Corre Delas, que é com Wanda Vieira. E é muito bom. Ela traz uma perspectiva, assim, muito massa, principalmente de mulheres negras. Então, eu me identifico com muita coisa que é dita. E eu não lembro se foi nele, na verdade. O foi nele, foi no Bom Dia Óbvios, porque o Corre Delas faz parte do Bom Dia Óbvios. E aí, falando, né, de como hoje em dia todo mundo tem uma crise de ansiedade, né? A maioria das pessoas tem uma crise de ansiedade. A gente tá falando muito sobre isso, mas nem todo mundo tem acesso à terapia, a autoconhecimento, a um tempo pra você, a escolher uma rotina, a construir uma rotina melhor. Uma coisa que eu tô tentando muito entender, que tá mais ou menos, é que financeiramente eu não tô onde eu quero estar, mas de rotina eu tô aonde eu queria estar, aonde eu sonhei por muito tempo. Sério, eu tive muita vontade de fazer pole dance quando eu tava no Brasil. Comecei a fazer no finalzinho do ano passado, parei, e agora que eu tô voltando com tudo, falo, gente, eu queria tanto isso aqui. Eu tô vivendo uma rotina em um espaço confortável e acolhedor, que na minha cabeça, há 5 anos, eu pensava que essa rotina que eu tô tendo hoje era só de pessoas ricas. E talvez seja isso o novo rico. Acho que quando eu falo, acho não, eu tenho certeza, quando eu penso na riqueza, é essa liberdade de ter uma rotina leve, de uma flexibilidade, de ter liberdade, autonomia, né, de ajudar os meus, de ter um conforto, de atingir os objetivos, de fazer minhas viagens. É essa, tipo, eu não me vejo trilionária, vendendo a minha alma pra trabalhar que nem condenada. E, sabe, eu quero criar, tanto é que agora eu tenho uma empresa, que a minha sócia que tá comigo na agência, a gente tem uma outra ideia de empresa. A gente tá avaliando muito, porque o investimento dessa empresa é maior, mas que a gente tá naquela porque é o investimento que vai ser em euro. Só que o investimento vai ser em euro e o retorno também. Só que estamos analisando o mercado e vendo se esse negócio ele condiz com o estilo de vida que a gente quer ter. Porque nós duas já chegamos no ciclo de exaustão, o famoso burnout, né? E ela foi diagnosticada, inclusive, ela teve processo com psiquiatra, e até hoje ela toma remédio. Então a gente não quer chegar nesse ponto, né? Foi por isso que antes mesmo de eu ter um lucro na agência pra mim, eu resolvi contratar uma pessoa pra me ajudar part-time no atendimento, porque eu sabia que eu acordar 8 horas da manhã e trabalhar até meia-noite atendendo cliente não ia ser sustentável. E eu não quero entrar no ciclo de exaustão com algo que eu tô construindo pro meu futuro, tô construindo meu império. Então eu quero um império, quero dinheiro sobrando na conta, quero reserva, quero ter uma riqueza, sim, mas eu não quero me perder para a riqueza. Entende? Então você entender que vai estar tudo mais ou menos. Eu tô numa rotina melhor, tô com um parceiro muito legal, tô conseguindo, nesses altos e baixos ainda, ajudar a manhã que tá precisando da minha ajuda. Não tô fazendo terapia, não tô tendo o retorno em números que eu queria pra empresa e pra produção de conteúdo, mas tô aqui e tô com paciência, tentando administrar as emoções e administrar também as estratégias, porque não dá, né, pra anular o emocional do profissional. E aí, falando desse podcast, né, que eu já tava quase esquecendo, que tava todo mundo tendo muita crise de ansiedade, contrataram um psicólogo pra poder
sanar esse problema. E aí foi instituído ali na empresa que cada pessoa ia ter, dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa que ela gosta muito, pra poder, quando ela tá se sentindo muito ansiosa, ela trocar uma ideia com aquela pessoa. E a pessoa parar e escutar ela. E se precisa, levar ela no hospital, levar ela pra casa e tal. E aí isso me lembrou de uma amiga minha também que teve uma crise de ansiedade muito forte no ambiente de trabalho. E, tipo, que deu sintomas físicos mesmo, sabe? E foi um quadro que ela teve que parar no hospital e tal. E que ninguém conseguiu lidar direito naquele momento. Então, o que a gente não conversa, fica todo mundo ali na sua e não melhora, não cicatriza. A gente precisa viver em comunidade. E é por isso que eu falo tanto aqui, né, das minhas vulnerabilidades, porque você pode parar agora e me mandar um feedback aqui na caixinha do Spotify, me mandar um feedback no direct lá no Instagram, no @sevaembora, e eu vou entendendo, olha, tá todo mundo, porque a gente, é muito fácil, e eu falei isso pra vocês já em outros episódios, eu tô construindo junto com você. E eu quero construir isso junto com você. Eu não quero chegar daqui a 2, 3 anos, 5 anos e falar, gente, estou milionária, tô com empresa de sucesso, fiz e aconteci, como se fosse uma parada fácil. Não é fácil. E vão ter dias muito mais ou menos, e dias que vai ter muito menos. Um dia horrível, que você vai falar, meu Deus, eu só quero deitar em posição fetal aqui. E vão ter dias que vão ser o máximo, que você vai falar, que massa, eu consegui aquela parceria que eu tava ali mandando e-mail, negociando, que massa, eu consegui atingir tal audiência, que massa, eu consegui fazer muitas vendas essa semana. Mas, no geral, é tudo mais ou menos. Então, que a gente abrace isso. Eu, você, as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, o mundo vai entregar coisas mais ou menos pra gente. E nós vamos entregar coisas mais ou menos para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que vai ser a chave para melhorar em conjunto, individualmente, é entender, se autoavaliar e entender, né? E ter essa compaixão consigo e entender o outro. Então, o diálogo também, né? Quando você tá, você e você, sentar, escrever, se autoanalisar. Por isso que hoje eu quero que você pare para pensar nas coisas boas e ruins que acontecerão ao longo desse ano. Lembrar das coisas que você ainda quer fazer nesses próximos 3 meses. Tem muita coisa ainda para acontecer. O ano ainda não acabou. E mesmo que o ano acabe e a gente não consiga finalizar ele do jeito que planejamos, e isso eu tô falando até pra indiar aqui, eu mesma, tem um ano novo pra ser iniciado, pra dar aquela motivação extra e pra gente continuar tentando. É isso, aprendiz. Foi mais, eu tava pensando nisso, né, do tanto que eu venho conversando com os meus amigos e de tanto de coisa que eu tô passando aqui, e da minha família também, que tá passando por esses altos e baixos, que tá indo lá presencialmente na casa da minha avó e que não tá vendo ela ali. Então, muita coisinha, tudo muito mais ou menos. E no final tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de que precisamos também passar por certas coisas pra chegar no que almejamos, né? Então, é isso. Espero que, de alguma forma, eu tenha te acalmado aí. Tá todo mundo no mesmo barco, minha irmã. Confia que as coisas vão melhorar, tá bom? Um cheiro, minha nega. Até o próximo episódio, próxima quarta-feira. Lembra de compartilhar esse episódio com alguém que você sabe que tá passando por uma fase ali, mais ou menos. Lembra também de dar 5 estrelas aqui, se você ainda não avaliou. E seguir aqui no Spotify. Eu tô com muita fé que o podcast chegue pra mais pessoas, pra gente continuar fazendo esse trabalho. Tem um apoia-se aqui também na descrição, tem os links das outras mídias em que eu trabalho, tá bom? Então não esquece, pra mim é muito importante que você faça isso pra gente continuar trocando essa ideia, tá? Um cheiro, até a próxima quarta.